Ainda falando no mercado da bola rubro-negro, a gente está falando dessa saída do Alcaraz, mas tem uma possível chegada que é a do Jorginho, meio de campo experiente, atleta do Arsenal. Mauro César, alguma atualização, alguma informação nova nesse sentido? Na sexta-feira, você e o Raí Monteiro trouxeram a informação que existia um intermediário, que a proposta não chegou no staff do Jorginho, e sim no intermediário, que é aquele cara ali no meio do futebol que vê uma situação, vê uma possibilidade, se coloca no meio dos personagens, né, e tenta fazer essa negociação andar. Será que essa proposta já chegou no staff do Jorginho? Existe essa possibilidade? Alguma atualização do caso do Jorginho, Mauro? O Flamengo nunca esteve próximo desse jogador, uma grande cascata, uma agenda positiva que venderam para tentar encher a bola da diretoria, né? Tem gente que faz esse papel, se presta esse papel sujo. Então ficam divulgando coisas, não sei o quê. E o que eu falei na semana passada, do Raí também, aqui foi o quê? A reunião que aconteceu no Rio de Janeiro, aconteceu dos dirigentes do Flamengo, ok, não foi com o representante do jogador, com o agente do jogador, com quem negocia a vida do Jorginho. O Flamengo se reuniu, depois até admitiram isso, né? Quem anda publicando essas coisas aí, que eram intermediários, que são o quê? Agentes que atuam no mercado e tentam viabilizar um negócio. Imagina o seguinte, eu quero vender uma casa, eu coloco na imobiliária do Bruno. Mas aí o Piperno também é corretor, ele sabe que a casa está à venda, ele chega e fala com o Pedro, que está pensando em comprar uma casa como a minha, e fala, ô Pedro, eu sei de uma casa que está para vender. Aí ele chega, olha, eu tenho um comprador, ele pode procurar a mim, pode procurar o Bruno e tudo, e discutir como é que vai ser, quem vai ficar com a comissão e tal, quanto vai ser de cada um. Eu tenho um comprador. Não pode? Pode acontecer. Se o Bruno não está encontrando um comprador, mas o Piperno tem um comprador que é o Pedro, então faz o negócio. Paga o valor da casa, tudo, compra a casa, a comissão é tanto, então você ficou a parte, ficou... Ou seja, não é errado, não é fora da lei, o cara não está fazendo nada de errado, mas não é quem decide. Então, para você contratar o jogador, você tem que conversar diretamente com quem cuida da carreira dele. Aí, o que disseram? Que o jogador autorizou que essa pessoa negociasse por ele. Ele pode autorizar de boca qualquer coisa. Olha, eu estou tentando ver aqui se o Flamengo tem interesse em você e tal. Conversa com eles aí. Mas vai chegar uma hora que você vai ter que conversar com o meu empresário, que é quem cuida da minha vida, quem cuida de tudo, toda a minha carreira. É óbvio, eu sou um jogador, eu posso fazer isso. Aí é um problema também do empresário com o jogador, né? Se ele está terceirizando, isso aí é o problema entre eles. O fato é que, em momento algum, se conversou, e mais do que isso, não conversaram com o clube. Então, por que diabo o Arsenal ia liberar o jogador no meio da temporada? Os caras estão classificados na Liga dos Campeões, estão ainda tentando alcançar o Liverpool no Campeonato Inglês, tem a possibilidade ainda de, nos 2 títulos. O Jorginho é um reserva, que é quase um 12º, 13º jogador, frequentemente entra nos jogos, o técnico gosta dele. Lá em Inglaterra, os colegas da imprensa dizem, inclusive, que não é descartada a possibilidade de uma oferta para ele renovar o contrato ao final da temporada. Eles acham que é mais fácil o Partey ser liberado que o outro jogador de meio campo e ele ficar, porque o Arteta gosta do Jorginho. Então, aí agora, a informação que veio ontem, antes de ontem, o Boto ligou para o Arteta e ele falou que não libera. Óbvio, né? Precisa ligar. E outra coisa, tinha que ter ligado no começo de tudo. Você admite a possibilidade de liberar o Jorginho antes do tempo, se eu fizer um acordo financeiro com ele? Não. Muito obrigado, tchau. Jorginho, olha, agora não dá, para o meio do ano me interessa, não interessa e tal. Aí agora falo em pré-contrato. Não tem pré-contrato assinado. Se tiver, aí teremos uma notícia. A intenção de assinar um pré-contrato. Vamos lá. Para que o Jorginho vai assinar um pré-contrato se ele pode, no meio do ano, ter uma proposta de renovação do Arsenal que pode ser mais interessante para ele, ou uma proposta do Oriente Médio? Um Qatar da vida, um cara com 33, já com indo para 34 anos. Ele vai fazer um pré-contrato agora? Se fizer, parabéns, ok, beleza. Mas não tem. A intenção de fazer um pré-contrato, ainda não tem nada. O que eu vejo aí é o seguinte, vazam essas coisas em quantidades industriais para parecer que o novo diretor esportivo do Flamengo está fazendo mais do que está fazendo. Para parecer que o trabalho dele é espetacular. E não é espetacular, um trabalho até aqui ok. E com alguns pontos até que são questionáveis, como seria de qualquer um outro. Ou não pode questionar porque ele tem um contrato profissional, não é o dirigente amador? Pode sim, claro. Questiona técnico, questiona dirigente, questiona qualquer um. E tem que se questionar, a não ser que você seja um teleguiado cego, bobo, que fica acompanhando tudo que vendem para você. Tem muita gente que pensa assim, aí tem outros assuntos além do futebol. Se você gosta de pensar, de refletir, você vai questionar, vai concordar, vai discordar. Você tem cérebro para quê? Né? É para pensar, é para trabalhar com as informações e tirar algumas conclusões de forma ponderada e sendo razoável. Então, não tem nada do Jorginho, nunca chegou perto, nunca esteve próximo. Essa é a realidade.
um jogador, não sei o quê. O jogador vai dizer que não, é que nem a história do Andrés Pereira. Nunca esteve próximo do Palmeiras. Mas o jogador falou que gostaria. Pô, você acha que o Andrés Pereira, com 28 a 29 anos, vai dizer não ao Palmeiras? Amanhã ele não tem mais mercado na Europa, o Palmeiras é um grande clube do Brasil, ele vai fechar uma porta. O Jorginho vai fechar uma porta no Flamengo? Não vai. E o empresário dele também. Por que ficou na dele? Imagino eu. Ficou na dele para não criar esse tipo de atrito, de parecer que está rejeitando o Flamengo. Então fica quieto, todo mundo fica quieto, e aí nesse todo mundo fica quieto, entra no vácuo o quê? Quem fica vendendo caça-clique para você, que clica lá para ver essa notícia. Que está sendo bobo, hein? Que você clica para ver e não tem nada, não tem nada, não tem nada. Aí a gente fala, gente, não tem nada. Eles não conversaram com o agente do jogador. Não, você é do contra. Cara, o jornalista não é contra nem a favor. Ele trabalha com os fatos e com a verdade. O desafio do jornalista é estar sempre próximo da verdade. Agora, nem todo mundo faz isso. Tem gente que prefere trabalhar em cima da fantasia, porque a fantasia te traz audiência, né, para esse cara, para esses caras, e você está sendo enganado. Então o Flamengo nunca esteve próximo do Jorginho. Essa é que é a pura realidade. Isso tem que ser dito de forma muito clara. Nunca esteve próximo. A gente vinha falando aqui, nunca, o Raí falou, falei aqui, mais alguns colegas também sabiam disso. Aí começa, não, porque já está próximo de um acordo financeiro, não sei o quê. Você está negociando com um terceiro. Você tem que falar com o agente do cara. Já houve até uma especulação no bastidor de que teriam terceirizado para esse cara para negociar. Sabe, assim, começa a surgir 1001 versões. É uma loucura. Conclusão, não vem. No meio do ano, aí é outra história. Aí só Deus sabe, né? Lembra do Oscar? Também. Cadê o Oscar? Está no Flamengo? Acho que não, né? Claudinho também, entre outros. Né? Oscar afirmaram. Gravaram o Oscar. Na época eu falei, o Flamengo não está negociando com o clube chinês. Inclusive um jornalista lá de fora que é especializado em mercado. Na época eu falei, o Flamengo não está negociando. O que houve do Oscar na época? O Oscar, a mulher dele estava grávida, viu ter o bebê no Brasil e ele queria ficar um tempo aqui. Aí os empresários dele consultaram o Flamengo. Até porque tinha um ótimo relacionamento com o Flamengo, né? Aí falaram, vem cá, o Flamengo tem interesse em ter o Oscar por uma temporada, por exemplo? Sim, mas ele é que vai ganhar o que ganha, o Gabriel, o Bruno Henrique, o Arrascaeta, né? Salário top, mas no nosso padrão chinês não dá pra gente. Não. Como é que funciona normalmente esse tipo de negócio? Se os chineses concordassem, qual seria a tendência? O Oscar prorrogaria o contrato dele pelo período em que estivesse no Flamengo. Se tivesse mais um ano no Flamengo, mais um ano com os chineses, né? Então, coloca em compasso de espera, em stand-by, o contrato com os chineses e nesse período ele joga emprestado no Flamengo. Só que os chineses não liberaram. E quem negociou com os chineses foi o staff do jogador para que ele fosse liberado. E não liberaram. O Flamengo não falou com os chineses. O Flamengo foi esperando. Se liberar, eu tenho essa proposta aqui para ele. Ele fica um ano com a gente. Beleza, eu topo. Como não liberaram, aí houve um momento que liberaram para treinar. Aí muitas gente, não, liberaram. Liberaram para treinar no Brasil. E aí ele ia treinar no CT do Flamengo. Quem vetou na época foi o Landim. O Flamengo estava jogando aqui em São Paulo. Ele ia voltar no voo fretado com os jogadores. O Landim que vetou. Até o que correu à época foi que ele queria evitar uma situação tipo o Ronaldo, que treinou no Flamengo e foi para o Corinthians. A decisão foi, jogador que não tem contrato com o clube não treina no CT. Que eu achei correto, não tem contrato, está treinando por quê lá? Né? Então tudo bem, beleza, para evitar um desgaste. E ele não foi liberado. Resultado, o Oscar voltou para o futebol chinês, cumpriu o seu contrato, prorrogou até mais um mês ou dois, né? Porque estava terminando um pouco antes do fim da temporada. Vazou até uma foto do Oscar com a camisa do Flamengo, lembra, Mauro? E aí teve gente que usou essa foto ainda. Não, tá vendo? Tá fechado com o Mengão. Se fosse assim, o Gabriel estava no Corinthians. Estava no Corinthians. Né? E aí o Neymar vestiu a camisa do Flamengo também. Chegou a falar em entrevista, né? Até dada de presente pelo próprio Gabriel, que é amigo dele. E o Oscar terminou seu contrato e voltou ao Brasil para jogar em outro clube que é o São Paulo. Na época, quando falava isso, não, o jornalista não tem que ser do contra nem a favor, gente. Tem que ser a favor da informação correta. Mas como se circula muita fake news, e também não é só no futebol, tem muita gente que gosta disso, sabe? É o tiozão do Zap, aquela coisa. Tem no futebol também, né? Enfim, a gente tem que ficar falando o óbvio aqui toda hora. Essa notícia do Jorginho, das manchetes que a gente vê, especialmente nessa época de mercado da bola, de janela de transferências abertas, às vezes a janela nem precisa estar aberta para... Né, a gente vê um monte de informação aí, né, chegar um monte de informação de mercado da bola. Mas lembra, tipo aquela manchete, Jorginho interessa ao Flamengo, mas Arsenal descarta a saída. Então, pode ter o interesse que for que não vai sair. Se o Arsenal não quer que o jogador saia, Piperno. Tá aí a situação que vive o Flamengo nesse possível negócio. Lembrou também a situação aí que saiu do Jorginho no Palmeiras, que deram a informação que o Palmeiras fez proposta, e aí o nosso Raí Monteiro apurou que... Também, a questão ali de um intermediário que viu acredito eu, tá? Que viu essa movimentação do Palmeiras pelo Andrés e falou, por que o Palmeiras não vai atrás do Jorginho, que também é jogador de meio de campo? E aí tentou fazer ali um meio de campo entre as partes.
Aí a Leila deu uma entrevista falando que nunca ligou para o Jorginho, nunca fez uma proposta pelo Jorginho. Enfim, são essas notícias de mercado que vêm e vão. E no final das contas é mais para caçar like e também cliques, Fábio Piperno. Você sabe que uma vez o Palmeiras quase contratou o Maradona, segundo uma botaria. Tá? Eu fui até perguntar para o Bruno Norris uma vez, e aí, Bruno Norris? Ele falou, vamos lá, uma conversa, enfim, mas muito embrionando. Naquela fase que o Maradona já pesava, enfim, mais do que o Ronaldo Fenômeno em forma. Mas, enfim, de qualquer forma, o caso do Jorginho, ele mostra algumas coisas, né? Porque ele foi também associado ao Palmeiras, aí mais ou menos um mês atrás, e na época ninguém do Palmeiras se manifestou. Ao contrário do Andrés, que a Leila chegou a falar, inclusive, que o Palmeiras negociou, tentou, o Fulano não quis e a negociação estava encerrada. E aí, tem um perfil A gente sabe que alguma coisa... Enfim, de torcedor, às vezes até de crítico e tal, que gosta muito do dirigente ostentação. Aquele que está todo dia lá no microfone, participando de entrevista, opinando, palpitando, quero esse, não quero aquele, o time vai fazer isso, não vai deixar de fazer aquilo. E o Anderson Barros, por exemplo, que é um diretor que fala pouco, ele é exorcizado, inclusive, por grande parte da torcida do Palmeiras, que costuma cantar em estádio, o Anderson é o pior do mundo e tal. Enfim, fazendo aí, uns trocadilhos bastante infames com a figura de um dirigente que é extremamente vencedor nesse ciclo aí de meia década para cá no Palmeiras. Então, assim, o Anderson, porque fala pouco, porque não comete lá algumas loucuras que às vezes o torcedor e mesmo o crítico, mesmo e o vendedor de caça-cliques gostaria que ele fizesse, o Anderson não serve. Agora, o diretor ostentação está todo dia anunciando, puxa vida, esse cara é sensacional, o time precisa disso para agitar o mercado, para poder... E aí tinha até aquela história no tempo do Alexandre Matos, principalmente aqui, né? Esse cara é importante porque ele tem trânsito com o jogador. Bom, quem tem trânsito com o jogador é principalmente a conta bancária do clube, porque não adianta eu transitar no meio do monte de jogador se eu não tenho dinheiro para contratar absolutamente nem jogador para o meu Araçatuba, porque aí o jogador vai ser bacana comigo, pode tomar uma cerveja comigo, mas ele não vai querer papo sobre transferência, sobre negociação comigo. Então, há sim alguns falsos mitos, aqui no Brasil tem um monte, não, que às vezes preenche essa lacuna, essa carência de um monte de gente por conta desse tipo de notícia absolutamente farsesca. E quando sai esse tipo de informação, é claro que tem dirigente que às vezes não quer negar a informação, porque parece que, pela notícia, o clube está trabalhando em contratações, se movimentando. E o jogador também, às vezes, não vai querer negar essa informação, porque ele está sendo ventilado no Flamengo, no Palmeiras, né, em grandes camisas aqui, e valoriza o jogador, valoriza o dirigente, até a segunda página, porque depois que não se concretiza, aí o torcedor fica bravo, tem isso também.